Olá, jovens, tudo bom com vocês? Meu nome é André Wallace. Atualmente eu trabalho como consultor empresarial. Eu sou entusiasta da UX, ou seja, da experiência do usuário, da experiência do consumidor. E além disso, o meu foco de consultoria é fazer com que empresas que atuam muito no mercado físico, ou seja, naquele mercado presencial de ofertar produtos, ofertar serviços, elas consigam ampliar o seu modelo de negócio para o modelo digital. Ou seja, elas conseguirem, criar um e-commerce, ampliar o número de vendas que ela tem por e-commerce, ampliar o número de vendas que ela vai ter de cursos, ampliar o número de vendas que ela pode ter com consultoria digital, através da produção de conteúdo corporativo educacional. Ou seja, você fala sobre o seu produto, você dá dicas sobre quem quer atuar na área, você faz com que você se apresente como uma referência de mercado e graças a isso você consiga ajudar pessoas no Brasil inteiro de forma 100% digital. E hoje eu vim falar com vocês sobre um formato, um tema que eu acho muito interessante e que eu acho que tem um boom muito grande no mercado esse ano. Finalmente agora é o ano dele, que eu acredito que seja os podcasts. O podcast é um tipo de mídia que está na internet, acho que desde 2002, para vocês terem uma ideia, 2002, 2003, 2001. Se brincar, se o pessoal for garimpando aí, acha podcast até na década de 90. E agora, no ano de 2021, eu acredito que essas marcas, esse formato de mídia, ele está tendo um impulsionamento muito grande, porque algumas plataformas digitais estão realmente incentivando a construção do podcast. Para vocês terem ideia, o Google tem uma plataforma sobre podcast, o Spotify agora está muito forte na produção de podcast, incentivando que mais podcasts sejam criados. E para vocês terem uma ideia também, agora quem veio com tudo, e normalmente essas empresas não vêm brincando quando querem atuar no mercado com algo, foi a Globoplay. Para vocês terem uma ideia, até o BBB agora está tendo podcast. Mas, Andrei, afinal de contas, o que é podcast? Podcast não tem uma definição muito certa do que ele é. Mas, basicamente, eu posso resumir da seguinte maneira. Ele é um programa de áudio, que também pode ter vídeo, mas normalmente ele é focado no áudio, focado na transmissão de voz, por várias e diversas plataformas. Ele normalmente não fica preso a uma plataforma, preso a um formato, e que você pode falar de qualquer tema. Então eu posso ter um podcast sobre história, eu posso ter um podcast sobre, astronomia, eu posso ter um podcast sobre canos e tubulações, enfim. Eu também posso ter um podcast que é sobre nada, mas eu fico só entrevistando pessoas. Esse formato está sendo muito comum nos Estados Unidos. Eu posso ter um podcast sobre consulta financeira. Enfim, eu posso ter um programa de áudio que foque em falar sobre esses temas. Só em 2020, acho que é uma pesquisa do Ibope que a Globoplay fez para se apresentar no mercado, por que elas estão querendo investir tanto em podcast. Eles viram que 28 milhões de brasileiros escutaram podcast. 28 milhões, ou seja, uma parcela gigantesca da nossa população escutou pelo menos um podcast durante o ano de 2020. É uma audiência muito crescente também. E com isso, as marcas começam a falar, quero entrar nesse jogo também, quero expor minha marca nessa mídia, e é super relevante. Uma coisa muito bacana também do podcast, para quem não conhece muito, não é muito familiarizado, é que ele é uma mídia de alto engajamento, muito maior do que YouTube, Instagram, Twitter, porque é uma mídia que a pessoa normalmente tem um longo tempo de interesse do conteúdo, ela assiste aquele conteúdo por muito tempo, ela fica mais ou menos uma hora ali escutando, meia hora ali escutando aquele podcast, sendo que dificilmente as pessoas ficam uma hora vendo o vídeo na internet ou uma hora vendo só um influencer no Instagram, mas o podcast elas ficam ali escutando durante muito tempo. E também é uma coisa que elas conseguem se dedicar mais tempo no seu dia fazendo outras atividades também. Então você pode limpar a casa escutando podcast, você pode estar um podcast quando está no trânsito. Então você vira uma companhia muito, muito próxima da pessoa. E aí eu fico pensando também, você deve estar se pensando, se você ainda estiver aqui vendo esse vídeo, deixa o like, segue a gente no Instagram do CJE, porque é relevante pra caramba. E você pode estar se perguntando, mas e a minha empresa? Como é que eu posso usar esse tipo de mídia para produzir? Vale a pena? Olha, eu não sei se vale a pena para todo mundo como uma principal plataforma de produção de conteúdo.
mas eu acho que para algumas áreas ele cai como uma luva, né? Áreas como pessoa que dá aula, que você pode ter um podcast que fale sobre o seu assunto, sobre o tema. Eu sou um professor de inglês, eu posso ter um podcast de inglês em que eu fico conversando com pessoas dos Estados Unidos, e aí falando sobre coisas, sei lá, gramaticais ou coisas do dia a dia da cultura americana, né? Você pode ter um podcast também para quem é psicólogo, né? Você pode ter um podcast de psicologia com outros psicólogos, e aí você pode falar sobre a sua área, enfim, que gera muito debate. Até de dentista você pode ter podcast, né? Engenharia, enfim, uma série de áreas você pode ter. Bom, André, mas quais são os modos que a minha empresa ela pode usar para produzir podcast? Né? Você pode ter um podcast feito para, sei lá, falar sobre a sua área de atuação. Nunca fique tentando se vender, porque aí ninguém vai gostar de você, mas tente tirar dúvidas sobre a sua área de atuação, tente apresentar conceitos novos, tente, sei lá, falar de coisas do dia a dia para incentivar quem quer atuar na sua área também, ou tente falar, tirar dúvidas de clientes, né? E criar um laço de relacionamento com eles. Bom, uma coisa que eu vi interessante, que eu já vi algumas pessoas fazendo, é usar o podcast até para treinamento interno de empresas, né, onde outros funcionários eles falam sobre temas da cultura da empresa, ou formas que você tem que atender e se expressar, enfim. E aí tu conversa sobre esses temas de forma mais informal. E aí o seu novo funcionário, ele pode escutar esse podcast enquanto ele está, sei lá, fazendo outra atividade. Ele pode até escutar isso como uma forma para entrar na empresa e sentindo como é que a empresa é, para absorver aquela cultura. Se você ficou até o final, muito obrigado por assistir o vídeo, né? Deixe um like. Se quiserem trocar uma ideia sobre microfones para podcast, sobre câmeras, se vocês querem trocar no meu podcast, ou para gravar vlogs, ou para gravar qualquer coisa que seja corporativo para suas empresas, né? Por exemplo, você pode começar um podcast sem uma câmera profissional, só com seu celular, mas aí eu recomendo que você gaste dinheiro em luz, enfim. Se vocês quiserem trocar ideia sobre isso, como melhorar a sua produção de conteúdo, falem comigo, escrevam nos comentários, me segue também lá no Instagram, @AndreiWallace com 3 L's, e vamos nessa aí, pessoal. Muito negócio para vocês e valeu, jovens!